Olá, queridos alunos do sétimo ano. Você que não é do sétimo ano, mas que está nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo, sei que você já me conhece. Estamos aqui durante algumas semanas, estudando, e eu tenho certeza que você tem aprendido muito. E eu espero que você venha aprender muito mais a partir da aula que teremos hoje, tá bom? Então eu convido você agora a se concentrar, a pegar o seu material, a se organizar para acompanhar a nossa aula de hoje, que é muito interessante, tá bom? Nós vamos ver um conteúdo novo a partir do que nós já vimos em aulas passadas, mas você vai conseguir entender cada vez mais um pouco sobre a nossa língua portuguesa. Então tá preparado? Já tá com tudo aí em mãos, caderno, livro? Então vem comigo e vamos aprender mais sobre a nossa língua. Eu já começo apresentando para vocês a habilidade que será desenvolvida nessa aula. A habilidade é a seguinte: diferenciar em textos os períodos simples dos compostos. Você já ouviu falar em período simples e período composto? Então, nós vamos aprender isso na aula de hoje. Eu peço a sua atenção, tá bom? O gênero que nós iremos trabalhar é o gênero propaganda. A gente sabe que dentro do universo dos textos publicitários, a gente tem propaganda, tem anúncio, tem campanha publicitária. Então, a gente vai tentar ver na aula de hoje um pouco sobre a propaganda que veicula ideias, tá? Que ajudam a divulgar algumas ideias e tentam persuadir as pessoas a mudarem de comportamento. São essas propagandas que nós iremos analisar hoje. E dentro delas, nós vamos tentar diferenciar período simples do período composto, tá bom? Vamos lá então. Eu sei que você deve ter visto essa imagem durante um bom tempo aí na sua TV, não foi? Você estava ali assistindo o seu desenho, ou o seu programa favorito, ou a sua novela, não sei, e de repente apareceu essa imagem. Exatamente. Esse é um gênero, a propaganda é um gênero que ocorre de vários modos, que se manifesta de vários modos. Por meio do texto imagético, por meio de vídeos, por meio de folhetos. Então, a propaganda ela tem exatamente esse objetivo de divulgar ou persuadir as pessoas a assumir determinado comportamento. Existem outras propagandas, anúncios publicitários, que têm o objetivo de vender um produto, tá? Na aula de hoje nós iremos focar em propagandas que vendem ou que veiculam ideias, tá bom? Então, a propaganda eleitoral, ela é um ótimo exemplo de propaganda, que é um gênero que tenta persuadir, convencer as pessoas a votarem no candidato que está ali sendo apresentado na propaganda eleitoral, tá bom? Então, eu coloquei esse exemplo aqui só para você relembrar, para você revisar o que é uma propaganda, tá bem? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o período, tá? O que é esse período na língua portuguesa. Para a gente entender o que é o período, eu preciso explicar antes para vocês o que é uma frase e o que é uma oração. Lembrando que esse conhecimento é importante para que você crie uma consciência sintática. O que é isso? Que você entenda como é que as frases se organizam, como é que o texto se organiza a partir das suas orações, dos seus períodos, dos parágrafos. Isso vai ser importante para você, para na hora de pontuar o texto, por exemplo. Tá? Por isso que é necessário a gente passar por esse conhecimento, tá? Então acompanhe comigo a leitura. Quando nos comunicamos oralmente ou por escrito, utilizamos enunciados que possuem sentido e alguma intenção comunicativa, não é verdade? Sempre que a gente se comunica, seja escrevendo, seja falando, até mesmo por meio de gestos ou de sinais, nós utilizamos enunciados. E cada enunciado tem um sentido e tem alguma intenção comunicativa. Aí esses enunciados podem ser classificados de duas formas: frase nominal, ou só frase, e frase verbal, também chamada de oração. Aí você me pergunta, professor, o que diferencia então uma frase nominal de uma frase verbal ou de uma oração? É muito simples. A questão aqui está relacionada ao verbo. Lembra dos verbos que nós já estudamos
em aulas passadas, aquelas palavrinhas que dão ideia de ação, estado, fenômeno da natureza? Então, é ele quem vai indicar se aquele enunciado é uma frase nominal ou uma frase verbal, também chamada de oração. Como assim? A frase nominal é aquela que não possui verbo. Sabe, às vezes a gente se comunica e a gente não utiliza verbos nos nossos enunciados. Então, aí eu estou usando frases nominais, tá bom? Em seguida, eu tenho a frase verbal ou a oração. O que é isso? É um enunciado que possui verbo, tá? Então, se eu tenho verbo, é uma oração ou frase verbal. Se eu não tenho verbo, é uma frase nominal, tá bom? Só lembrando que o termo oração, ele é muito mais usado do que frase verbal. A gente acaba usando mais o termo oração, tá bom? Então, quando eu me referir, a partir de agora, à palavra oração, eu estou me referindo a um enunciado que possui um verbo como núcleo, tá bem? Vamos ver então como esses enunciados aparecem em propagandas. A gente vai ver agora alguns exemplos de frase nominal ou de oração em propagandas, tá? Antes, é importante, primeiramente, localizar o verbo para fazer essa distinção. Então, quando você vai analisar textos, é muito importante que antes você busque localizar o verbo, tá? Localize o verbo e aí, se você encontrar, é uma oração. Se você não encontrar, é porque é uma frase nominal, tá bem? Então, o verbo, ele é indispensável nesse momento. Olha só esse anúncio aqui. Faça uma leitura aí do texto completo, tanto o texto verbal quanto o texto imagético. Conseguiu ler? Pronto. Então, lembrando que a propaganda, essas propagandas que a gente vai mostrar a partir de agora, são textos multimodais. O que é um texto multimodal? É um texto que trabalha com duas modalidades de linguagem. A escrita, a imagética, que é aquela que usa imagens, mas também nós temos textos multimodais que usam som, que usam imagens em movimento, tá? Isso aqui, da mesma forma, é uma linguagem verbal e não verbal. Ou seja, eu tenho imagens, e aí eu vejo um garotinho, uma garotinha usando máscara, e o texto ali bem grande, uso obrigatório de máscara. E aí lá embaixo tem o trecho que eu vou ampliar aqui para vocês lerem, porque não sei se não dá para ler aí de casa. A não utilização da máscara acarretará em multa, conforme determinação da lei número 17.234, de 10 de julho de 2020, tá? Então, esse é o texto. Agora, observe. Eu tenho aquela primeira frase ali que está circulada, né? Uso obrigatório de máscara. E aí a gente vai classificar em frase nominal ou frase verbal, também chamada de oração. E aí, como que você classificaria? Você está conseguindo localizar algum verbo aí nesse trecho que está marcado de vermelho? Uso obrigatório de máscara. Tem verbo? Não tem verbo. Não tem verbo, tá? Então, eu estou diante de uma frase nominal, tá bom? Estou diante de uma frase nominal. Agora, nesse segundo trecho aqui que eu ampliei para vocês, que está dentro do quadro, será que a gente consegue localizar um verbo? Diz assim: a não utilização da máscara acarretará em multa, conforme determinação da lei número 17.234, de 10 de julho de 2020. Tem verbo? Você encontrou? Sim, o verbo acarretará. Então, observem que nessas duas orações, a gente consegue estabelecer essa diferença. Uma tem verbo e outra não tem. A gente vai fazer agora a análise desses dois trechos, tá bom? Para a gente tentar identificar o verbo e classificar em frase nominal ou oração. Olha só, o primeiro, uso obrigatório de máscara. A primeira pergunta que você tem que fazer é: este enunciado possui verbo? Sim ou não? Se sim, ele é uma oração. Se não, será uma frase nominal. Então, o que a gente já viu aqui? Que não tem verbo, certo? Não tem verbo. Portanto, se não tem verbo, é o quê? É uma frase nominal, tá?
E aí uma observação importante, mesmo não possuindo verbo, a frase tem sentido completo, tá? Então, as frases nominais, elas têm sentido completo. Por exemplo, eu digo bom dia. Bom dia é um enunciado que eu utilizo diariamente, né? E ela não tem verbo, mas ela tem um sentido, ela é carregada de uma intenção comunicativa, tá? Então, não é porque não possui verbo que não vai ter sentido. As frases nominais, elas têm sentido mesmo assim, tá bom? E o outro caso é, a não utilização da máscara acarretará em multa. E aí, este enunciado possui verbo ou não? Sim ou não? Sim, não é verdade? Qual é o verbo? O verbo acarretará. É o mesmo que implicar, é o mesmo que causar, ou ter como consequência, tá bom? Então, como nós temos verbo, nós temos uma oração, tá bem? E aí a observação é que os verbos ocupam um papel central na estruturação do período ou da oração, tá bom? Então, por que eu falei para vocês desde o início que é muito importante você localizar o verbo? Porque é o verbo que tem papel central na oração. Ele é o centro, ele quem manda, é o manda-chuva, tá? Por que ele é o centro, ele é o manda-chuva? É porque é a partir do verbo que eu vou ter um sujeito e que eu vou ter um complemento. Então, ele está no centro ali da oração, tá bem? É o verbo que indica que ação está sendo produzida ou que está sendo realizada dentro de uma oração, beleza? Então, todo mundo já consegue identificar a presença do verbo ou a sua ausência dentro de um enunciado, não é isso? Então, a gente vai seguir adiante. Vamos ver aqui uma outra propaganda e vamos analisar aqui os trechos, o texto verbal que cada uma delas tem. O primeiro aqui, final de semana, vai viajar? O que nós temos nesse trecho? No primeiro enunciado, tem-se uma locução verbal, que tem o mesmo valor de um verbo. Então, uma coisa importante. É importante você localizar o verbo, mas também você pode localizar uma locução verbal. E aí, o que é uma locução verbal? Logo abaixo aqui tem a explicação. A locução verbal é um conjunto formado por um verbo auxiliar, que no caso é o verbo vai, mais o verbo principal, que no caso é viajar, tá bom? Então, a locução são dois verbos, dois ou mais verbos, geralmente dois, né? Que juntos têm valor de um. Então, esses verbos, eles vêm juntos. Um cumpre um papel de verbo auxiliar e o outro tem um papel de verbo principal. Então, quando eu digo assim, ó, final de semana, vai viajar? É como se eu estivesse perguntando, final de semana, viajará? Você viajará? Então, é como se eu substituísse o viajará pelo vai viajar. A gente usa muito locução verbal quando eu digo assim, eu vou passear amanhã. Eu vou passear. Eu estou usando dois verbos aí juntos. O verbo vou, que é um verbo auxiliar, e o verbo passear, que é o verbo principal, tá? Então, é muito importante, além de você localizar o verbo central, é você localizar a locução verbal. Porque a locução verbal, ela tem o mesmo valor ou tem o mesmo sentido de um verbo. Então, se eu tenho uma locução verbal, eu também tenho uma oração, tá bom? Então, já é um detalhe que eu quero aqui explicar para você. Toda vez que eu encontrar um verbo em um enunciado, é porque eu tenho uma oração, tá bom? Se eu tiver dois verbos centrais, ou seja, dois verbos independentes, que não formam locução, eu tenho duas orações. Agora, se eu tenho dois verbos que estão juntos, no caso aqui, vai viajar, aí eu não tenho duas orações. Eu tenho, na verdade, uma locução verbal e uma locução verbal corresponde a uma oração. Deu para entender ou confundiu? Calma que você vai entender cada vez mais, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, talvez fique mais claro. Olha só. Respeite os limites de velocidade. Foca no trânsito. Interessante ler esse texto e observar a imagem, né? Porque toda vez que a gente vê um texto assim, que usa a linguagem verbal e não verbal, ou seja, as palavras escritas e a imagem, é importante a gente relacionar uma coisa com a outra, tá? Ele está falando aí, foca no trânsito, e aí logo na imagem nós temos o quê? Uma foca. Então, nessa propaganda, há a brincadeira do uso da palavra foca,
Porque a palavra foca, ela pode ter aí dois sentidos. O sentido de focar, do verbo focar, olha, foca no trânsito, ou seja, fique atento ao trânsito. Mas também pode ter o sentido de animal, tá bom? Então aí vai o jogo de ideias e de sentidos produzidos nessa propaganda, tá bom? Mas antes de focarmos nisso, né, aqui já usando o termo foca, vamos ver então esse trecho que eu destaquei para vocês. Respeite os limites de velocidade. Olha só, aqui eu tenho duas orações, tá? Respeite os limites de velocidade e foca no trânsito. Vamos analisar primeiro só respeite os limites de velocidade. Lá em cima. Qual é o verbo, então, dessa oração? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Localizar o verbo. Ok. Qual é, então, o verbo que está mandando aí nessa oração? Porque o verbo, ele manda, como eu falei para vocês, ele é o centro. É o verbo respeite, né? Então, respeite os limites da velocidade. Então, quantos verbos eu tenho? Eu tenho um verbo. E quantas orações, então? Uma oração. Deu para entender? Um verbo, uma oração. Dois verbos centrais, ou seja, dois verbos independentes, será também duas orações, tá bom? Veja agora a segunda frase. Foca no trânsito, tá? Qual é o verbo aí, então, desse enunciado? Foca, né? Do verbo focar. E aí ele diz, foca no trânsito. Quantos verbos eu tenho, então, nessa oração? Eu tenho um verbo. Então, se eu tenho um verbo, isso é igual a uma oração. Se eu tivesse 2, 3 ou 4 verbos, então eu teria 2, 3 ou 4 orações, tá bom? Então, o número de verbos centrais é o número de orações. Por que eu estou destacando esse termo verbo central? Porque para eu classificar a quantidade de orações, eu tenho que ver a quantidade de verbos que são independentes, tá? Porque se eu tiver uma locução verbal, no caso aqui que a gente viu anteriormente, vai viajar, eu tenho dois verbos, porém não são dois verbos centrais, ou seja, não são dois verbos independentes, são dois verbos que estão juntos formando uma locução. E aí se eu tenho uma locução, eu tenho uma oração, tá? Se eu tiver duas locuções verbais, aí eu vou ter duas orações. Deu para entender a diferença? Então, é necessário ter essa clareza para você poder identificar a quantidade de orações que formam aí o texto que está sendo analisado, tá bom? Atenção para a duplicidade de sentido do verbo foca, ou da palavra foca, né? Como eu falei para vocês no início, aqui a propaganda faz esse jogo de sentidos com a palavra foca. A gente pode ler como um verbo, foca no trânsito, ou seja, alguém mandando você focar no trânsito, ficar atento. Ou nós podemos ler olhando para a imagem e vendo que tem uma foca, um animal, que está no trânsito, né? O animal foca que está no trânsito. Aí é o jogo de sentidos que é produzido dentro de uma propaganda. E isso é muito comum. E o mais interessante de ler, ou de assistir, ou de ver propaganda, é isso. É perceber esse jogo que é feito com a nossa língua, com as palavras, com os sentidos que são produzidos. Tá bom? Tudo bem até aqui? Ficou claro ou ainda está difícil? A gente vai ver outros exemplos e você vai poder entender cada vez mais. Eu tenho aqui uma outra propaganda, tá? Como eu falei para vocês, a gente está analisando propagandas que têm um foco muito mais ideológico, no sentido de tentar convencer o leitor a assumir determinado comportamento ou atitude, tá bom? Não é muito propaganda que vende produto. Isso a gente vai ver depois, tá bom? Faça a leitura aí desse texto, vocês. Lembrando que o texto multimodal, você tem que ler o texto verbal e também tem que ver a imagem, né? Porque tudo isso ajuda a produzir sentido. Então, o que ele diz aqui? Amor de verdade não se compra, se encontra. E aí eu tenho um cachorrinho aí chamado Negão. Lá embaixo, pequenininho, tem adote seu melhor amigo. E tem um site onde a pessoa pode, então, entrar em contato para fazer a adoção, tá bom?
Uma coisa interessante que a gente observa aqui é que a finalidade do texto é convencer que o ideal é adotar e não comprar um animal. Quando ele diz amor de verdade não se compra, ou seja, não compre o animal, se encontra. Ou seja, ele prefere ou ele sugere que você adote um animal em vez de comprar. Então, essa é a ideia que está sendo veiculada por meio dessa propaganda. Então, a gente se pergunta, nesse texto verbal aqui, tem verbo? É a primeira coisa que a gente vai perguntar para poder analisar a oração ou o período, tá? Tem verbo? Sim. É o verbo compra e encontra. Então, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos centrais, eu tenho o quê? Duas orações, tá bom? Então, dois verbos centrais é igual às duas orações. Então, amor de verdade não se compra. Uma oração, porque eu tenho o verbo compra. Se encontra, segunda oração, porque eu tenho o verbo encontra, tá bom? Ok, então vamos recapitular, revisar o que a gente viu até esse momento. Primeiro, há enunciados que possuem verbos ou não. Enunciados que não possuem verbos, mas são dotados de sentido completo, são frases nominais. Enunciados que possuem verbo, tendo-o como elemento central, são frases verbais ou orações. E aí vem a informação nova para vocês. As orações formam períodos e eles podem ser simples ou compostos. Há autores que também chamam de complexos, tá? Períodos complexos. Mas a gente vai adotar a nomenclatura de períodos simples ou períodos compostos, tá bom? Então, tudo que a gente viu até aqui foi para mostrar para você que as orações formam os períodos, tá? Que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, o que é um período? Ou o que são os períodos, né? Os períodos, eles têm uma estrutura autônoma, ou seja, eles são independentes, com fronteiras muito bem delimitadas. É justamente para mostrar a independência estrutural de um período que o encerramos com um ponto final, ou outro sinal apropriado. Pode ser ponto de exclamação, de interrogação e reticências, tá? Essa definição eu tirei do livro de Vieira e Faraco, publicado no ano de 2020, página 56. Então, o que eles dizem? O período ele tem uma estrutura autônoma e eles são encerrados por meio de um ponto final, mas também de um ponto de exclamação, de um ponto de interrogação ou de reticências. Então, toda vez que eu vejo esses pontos, eu tenho ali o fim de um período, tá? Vamos analisar então esses períodos. Olha só, vamos analisar a partir dessa propaganda. Veja a imagem aí de uma moto toda quebrada, né? Então, provavelmente aconteceu um acidente aí de trânsito. E aí o texto diz assim: suas atitudes valem mais que 1000 palavras. Sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Aí a primeira pergunta é: tem verbo? O período destacado tem como centro de sua estrutura sintática a forma verbal vale. Então, tem o verbo. E qual é o verbo? O verbo vale, né? Então, por conter apenas um verbo, ele é denominado de período simples. Então, o que é um período simples? É um período formado por apenas um verbo ou uma oração, tá? Agora, nessa outra propaganda aqui, eu tenho a seguinte frase: é tempo de não dirigir embriagado. Tem verbo aqui? Nós temos dois verbos, o verbo é e o verbo dirigir. Então, o comentário diz o quê? O período destacado apresenta dois centros verbais, é e dirigir. Por se ancorar em duas formas verbais, é denominado o quê? Período composto. Então, período composto é aquele que vai ter dois verbos ou duas orações, tá bom? Então, ó, sua vida vale mais que 1000 palavras, é aquela primeira frase que a gente viu. Eu tenho o verbo vale. Portanto, se eu tenho um verbo central, eu tenho um período simples. É tempo de não dirigir embriagado. Eu tenho o verbo é e o verbo dirigir. Nesse caso, eu tenho dois verbos centrais, então eu tenho duas orações, tá? Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Deu para entender a diferença, então? A habilidade da nossa aula era exatamente essa. Toda essa introdução era para a gente chegar aqui. É diferenciar um período simples de um período composto.
Por que isso é importante? Porque posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos falar de outros assuntos que vão precisar desse conhecimento, tá? Então, período simples é o quê? É um período formado por uma oração, tá bom? Um período sempre se encerra com um ponto final, com um ponto de exclamação, com um ponto de interrogação, tá bem? Então, esse período simples, ele vai ter sempre um verbo central. Agora, o período composto, ele é aquele que tem 2 ou mais verbos centrais, 2 ou mais orações, tá bom? E ele também vai se encerrar com um ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências, tá bem? A nossa aula ela vai continuar num outro momento, a gente vai tentar revisar tudo isso que a gente viu até agora, tá? Mas só para deixar bem claro para você, a gente vai revisar o passo a passo para você poder diferenciar um período simples de um período composto, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar um verbo, tá? Identifica o verbo, se tiver verbo, você já sabe que ele é uma oração, tá bom? Já sabe disso. Se não tiver verbo, é uma frase nominal, mas que tem sentido completo. Beleza, tem verbo, é uma oração. A gente sabe que as orações agora, elas formam os períodos. O período ele pode ser simples, o período pode ser composto. Que é um período simples? É aquele período que é formado por apenas um verbo central, ou seja, só tem uma oração. E o período composto é aquele formado por 2 ou mais verbos centrais, tá bom? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, a gente vai revisar, vai retomar isso na próxima aula, então não saia daí, fique sentadinho, continue com seu material, corre aí, bebe uma água, fique um pouco relaxado, porque a gente volta já já para responder algumas questões relacionadas a esse conteúdo, tá bom? Então, agradeço a sua atenção até agora, muito obrigado e a gente se vê daqui a pouco. Até mais! Estamos de volta, não falei para vocês que seria bem rápido, então estamos aqui para nós retomarmos o conteúdo que estávamos estudando, só que nessa aula nós vamos para uma parte mais prática, nós vamos responder algumas questões, tá bom? Mas como eu falei para vocês anteriormente, é necessário que vocês tenham essa consciência sintática. O que é isso? É tentar entender como que o período funciona, como que o período está organizado, tá bom? Por isso que é importante a aula de hoje. Então eu peço mais uma vez que você fique atento, que você se concentre, deixe o celular aí de lado, não converse com ninguém agora porque esse momento é seu, tá bom? Assista essa aula para que depois você possa conversar com o seu professor, tirar suas dúvidas, responder às suas atividades e assim construir o seu conhecimento. Então vamos lá? Que habilidade nós estamos trabalhando nessa aula? Só para relembrar para você, nós estamos tentando diferenciar em textos os períodos simples dos compostos, tá bom? Eu já falei para vocês anteriormente o que é um período e como que ele pode ser classificado em período simples e período composto, tá? E nós estamos vendo isso dentro da propaganda. A propaganda, você já sabe, ela tem o intuito de convencer ou persuadir alguém sobre determinada ideia ou levá-lo a ter determinado comportamento, tá? Também fazer com que ele adquira um determinado produto ou um determinado material, enfim. Então, a propaganda, ela faz parte desse universo de gêneros publicitários que tem o objetivo de convencer alguém a algo. Tá bem? E nós estamos aqui focando propagandas que têm mais o intuito de veicular uma ideia, de conscientizar a população sobre determinado comportamento, tá bem? Então agora eu peço a sua atenção
para que você possa comigo acompanhar a aula a partir de agora. Nós vamos revisar o que nós vimos na aula anterior. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, os conceitos que nós trabalhamos até o momento, tá bom? Nós vimos que utilizamos enunciados para nos comunicar, não é verdade? Nós nos comunicamos por meio de enunciados. Eles podem ser escritos, podem ser falados, eles podem ser gesticulados, né? A gente usa, às vezes, a linguagem corporal para a gente poder se comunicar. Então, tudo isso produz sentido. E o enunciado é isso, são esses textos que nós utilizamos, oral ou por escrito, para poder transmitir uma ideia, para poder convencer alguém de algo, ou com qualquer outra intenção comunicativa. Bom, esses enunciados podem estar sem verbo ou eles podem estar com verbo, tá bom? Quando eu tenho um enunciado sem verbo, eu chamo de frase nominal. E nós vimos vários enunciados, nós vimos vários exemplos desses enunciados que não possuem verbo. Então, quando eu digo assim, silêncio, bom dia, né? Nós não temos verbo aí, mas são enunciados que fazem todo sentido. Como a gente está falando de propaganda, é muito comum a gente ver em slogans frases que não têm verbo, mas são frases que veiculam alguma ideia. Por exemplo, sucesso em qualquer lugar. Você já sabe de que marca ou de que empresa eu estou falando, né? Então, mas esse slogan aí, sucesso em qualquer lugar, é uma frase de impacto que a empresa utiliza, mas não tem verbo, tá bom? E entre outros exemplos que você já deve conhecer. Bem, agora os enunciados com verbo, a gente chama de quê? Lembra? Frases com verbo a gente chama de frase verbal ou oração. Então, toda vez que a gente fala de oração, a gente está falando de um enunciado que possui como núcleo um verbo, tá bem? As orações, elas formam o quê? Um período. Não é isso que a gente está vendo? Então, as orações, elas formam períodos. E aí, esses períodos podem ser de dois tipos. Período simples, que é constituído por uma única oração, ou seja, apenas um verbo ou locução verbal, e período composto, constituído por duas ou mais orações, dois ou mais verbos ou locuções verbais, tá bom? Então, olha só, quando eu falo de período simples, o período simples, ele coincide com uma oração. Uma oração é sempre um período simples. Por quê? Porque o período simples, ele é formado por uma única oração. Como é que eu sei que eu só tenho uma oração? Porque eu só tenho um verbo central ou uma locução verbal, tá bem? Agora, o período composto, ele é constituído por duas ou mais orações. Então, se eu tenho duas orações, três orações, quatro e assim por diante, eu tenho um período composto, tá? Então, se eu tenho duas orações, eu também tenho dois verbos centrais, ou duas locuções verbais, ou um verbo e uma locução verbal. Enfim, é pela quantidade de verbos ou de locuções que você vai conseguir identificar a quantidade de orações. E, consequentemente, você vai conseguir diferenciar se é um período simples ou um período composto. Deu para revisar direitinho? Tudo isso a gente viu na aula passada e agora a gente vai tentar aplicar esses conhecimentos nas questões que eu trouxe para a gente responder juntos aqui, tá bem? Vamos então? Questão 1. Tem uma propaganda ali que está fazendo uma campanha de combate à fome, não é? Natal sem fome, mesa cheia para todos. Estamos aqui nos aproximando do Natal, né? A gente já está feliz com essas festividades que começam nesse período, não é verdade? Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm o que comer no Natal. Enquanto uma parte da população come abundantemente, uma outra parte tem algumas dificuldades na hora de se alimentar, né? Porque não tem o que comer. Então, essas campanhas elas são muito comuns nesse período. E aí veja que, além desse texto, nós temos toda a imagem ali, né? Como eu falei para vocês. Quando o texto ele é multimodal, ou seja, quando ele trabalha com a linguagem verbal e não verbal,
é necessário você fazer a leitura do todo. O que é o todo? É o texto escrito, mas também as imagens que estão ao redor. Então a gente vê ali o chapeuzinho do Papai Noel. Abaixo da palavra fome tem um prato ali, não é verdade? E tem uma colher, justamente para poder se referir à comida, que é o assunto da campanha, tá bem? Muito bem, vamos então para a questão. Feita essa leitura, feita essa análise, dá para a gente então partir para as questões. A propaganda lida faz uma campanha de combate à fome, cujo título, o título é Natal Sem Fome, é classificado como... Lembrando que o foco da nossa aula é apenas fazer essa classificação de oração, período simples, período composto, tá bem? É por isso que todas as questões vão tratar disso, então fique atento. O título é classificado como oração, pois tem locução verbal. E aí, você marcaria essa? Tem-se uma locução verbal em Natal Sem Fome? Não tem. Não tem locução verbal. Então, se não tem locução verbal, então não pode ser uma oração. Letra B. Frase nominal, pois não possui verbo. Será? Natal sem fome não tem verbo? Vamos segurar aí a letra B. Vamos ver a letra C. É um período simples, pois só há um verbo. Será que é isso mesmo? Natal sem fome tem um verbo aí? Não tem. Letra D. Período composto pelo uso da locução verbal. Tem-se uma locução verbal aí? Também não tem. Na verdade, nesse título aí, a gente não tem verbo de jeito nenhum. Então, se a gente não tem verbo de jeito nenhum, qual é a alternativa correta? É uma frase nominal, pois não possui verbo. Tá bom? É o mesmo caso da segunda frase, ó. Mesa cheia para todos. Também é uma frase nominal, porque não possui verbo, tá bom? Então, deu para entender? A primeira coisa é você identificar o verbo, porque o verbo ele vai te ajudar a identificar o sujeito, a identificar o complemento, e assim você vai poder conseguir fazer a concordância adequada, você vai conseguir estabelecer relações entre as partes da oração. Tudo isso a gente vai ver depois disso, tá bem? Então, acertou aí quem disse letra B. Beleza? Vamos adiante, então. Aqui já é outra propaganda relacionada à educação no trânsito, ou uma campanha para evitar acidentes no trânsito. Vamos fazer a leitura da imagem. O que a imagem mostra aí? Primeiro que tem um carro ali que está todo quebrado, né? Todo amassado, na verdade. Então, a gente já sabe que se refere a um acidente de trânsito. E o interessante também é a gente observar as cores, né? O preto já dá essa ideia de coisa, né? Um pouco mais pesada. Remete também à noite, né? Ao período escuro da noite, que é um momento em que mais ocorre acidentes. Tem aí a cor amarela, que também se remete às faixas que são usadas nas vias, né, para poder sinalizar e poder ter funcionar as leis de trânsito, enfim. Então, tudo isso ajuda a gente a entender o texto. Aí agora a gente vai para o texto verbal. Atendeu o celular e desligou a vida. Evite cenas como essa. Respeite as leis de trânsito. Então, como nós já vimos, é uma propaganda que tem esse intuito de divulgar uma ideia, de fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas elas respeitem as leis de trânsito e evitem acidentes. Muito bem, então vamos para a questão. O texto em destaque na propaganda, que é esse primeiro aí, atendeu o celular e desligou a vida, trabalha com os verbos atender e desligar, que geralmente se referem ao uso do celular, verdade? Então, atender o quê? O celular. E desligar é desligar o quê? O celular. Mas nessa frase, um dos verbos ele teve seu sentido modificado. Atender, sim, está se referindo ao celular. Agora, desligar é desligar o celular? Vamos ver, letra A. Qual deles teve seu sentido modificado, não se referindo ao celular?
Estamos falando de quem? De qual verbo? Do verbo desligou. Nessa frase aí, o verbo desligar, ele não está dando o sentido de desligar o celular. Está dando o sentido de desligar a vida, que é o mesmo que morrer. Tá bom? Então veja que nessa propaganda, o sentido do verbo ele foi alterado, justamente para poder veicular essa ideia, para poder fazer essa campanha de respeito às leis de trânsito, tá bem? Então eu tenho esses dois verbos aí, atendeu e desligou. Atendeu está se referindo ao celular e desligar já está se referindo à vida, que seria o mesmo que morrer, tá bem? Então o que eles querem dizer? Se você usar o celular no trânsito, você vai causar acidentes, tá bem? É o que a gente vai ver agora na letra B. Eu estou adiantando aqui as respostas para vocês, mas não tem problema não. Letra B. Qual a intenção da propaganda ao provocar essa modificação? Por que eles usaram a expressão desligou a vida? É o que eu já falei para vocês. É mostrar que quando se atende o celular ao dirigir, pode-se provocar acidente e, consequentemente, a morte. Tá bem? Então, quando nós estamos diante de uma situação como essa, é porque a gente já sabe que provavelmente alguém deve ter usado o celular no momento em que estava no trânsito. E isso pode provocar realmente graves acidentes, tá bem? Questão 3, ainda sobre o mesmo texto. Nós fizemos toda a interpretação do sentido, mas agora a gente vai então olhar para a estrutura sintática. O que significa dizer estrutura sintática? A estrutura da frase, da oração, do período, tá bem? Então, sobre a estrutura sintática do título da propaganda, responda. É um período simples ou composto? E por quê? E aí, agora eu quero que você me responda. Atendeu o celular e desligou a vida. Eu estou diante de um período simples ou de um período composto? Como é que a gente faz para saber? Qual a primeira coisa que a gente faz? Eu já falei para vocês anteriormente. Isso mesmo, identificar o verbo, localize o verbo, veja se tem ou não. Tem verbo aí nesse período? Sim, nós temos dois. O verbo atendeu e o verbo desligou. São verbos independentes? São dois verbos centrais? Sim. Atendeu está se referindo ao celular e desligou está se referindo à vida. Então, são dois verbos centrais. Se eu tenho dois verbos centrais, eu tenho duas orações. E se eu tenho duas orações, o período é o quê? Composto. Isso mesmo. Então, veja, o período ele é composto porque é constituído de dois verbos centrais. Atendeu e desligou, tá bom? Então, você pode justificar o fato de ser período simples ou período composto pela quantidade de verbos ou pela quantidade de orações, porque vai dar na mesma coisa, tá bom? Ou a quantidade de locuções verbais, tá? Eu tenho um verbo, uma oração. Uma locução verbal, uma oração. Eu tenho dois verbos, duas orações. Duas locuções verbais, duas orações. Uma oração, período simples. Duas ou mais orações, período composto, tá bom? Letra B. Que palavra está ligando as duas orações e que relação de sentido ela estabelece? Vamos relembrar aqui o assunto que a gente viu semana passada, ou uma das semanas passadas, né? Então, eu tenho aí duas orações. Atendeu o celular e desligou a vida. São duas orações. Que palavra está ligando essas duas orações? O i, né? É o i. Aí qual é o sentido que ele estabelece? O sentido estabelecido é de adição, tá? Então a conjunção i, ela tem o objetivo ou a função de unir duas orações. Lembra que a gente já estudou sobre conjunção em aulas passadas e vimos isso? Então, a conjunção i, ela une orações, mas ela não só une, como também ela estabelece relações de sentido. E qual é o sentido do i? A adição. Mas eu coloco aqui também uma observação,
que essa relação pode ser de causa e consequência. Como assim, ó? Atendeu o celular e desligou a vida. A gente pode entender que eu tenho a relação de causa e consequência porque alguém pode desligar a vida, ou seja, alguém pode morrer pelo fato de ter atendido o celular. Então, se eu atender o celular no trânsito, isso pode causar a morte, tá bom? Então, por isso eu posso ter uma relação de causa e consequência aí. Mas o sentido da conjunção "e" é de adição, tá bem? Beleza, vamos adiante. Questão 4. Vamos ler o texto ali, vamos fazer a leitura do texto completa. As cores, as imagens, tá bem? Veja que do lado esquerdo, dentro desse círculo aí, você tem a imagem de um sol, né? E do lado direito você tem todo esse fundo amarelo com vários raios que também se refere ao sol. Então vamos ver o que o texto verbal tem a ver com esse texto não verbal, com essa linguagem não verbal, com essas imagens e cores. No lado esquerdo, dentro do círculo, não deixe a dengue estragar o seu verão. Cubra caixas d'água, tonéis e pneus. E aí do lado direito, não deixe a dengue estragar o seu verão. Então, esse desenho e cores amarelas que remete ao sol é justamente porque está se referindo ao verão. Mas a campanha aí é contra a dengue, tá bom? Ele diz aí, ó, não deixe a dengue estragar o seu verão. Vamos para a questão então. No trecho, não deixe a dengue estragar o seu verão, tem-se um período simples, pois só há um verbo, será? A gente tem que localizar o verbo para ver. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Quantos verbos eu tenho aí? Me ajudem a localizar. Eu tenho o verbo deixe, de deixar, e eu tenho o verbo estragar, tá bom? Então eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, o período é o quê? Simples ou composto? Composto, tá? Então a letra A já está descartada. A letra A está dizendo que é um período simples, pois só há um verbo. Não, acabamos de localizar o quê? Dois verbos. O verbo deixe e o verbo estragar. Letra B. Um período composto, pois há dois verbos centrais. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Não foi o que acabamos de ver? Ó, tem o deixe e tem o estragar, portanto o período ele é composto, tá bom? Então muito cuidado na hora de você identificar se o período é simples ou composto. Veja se esses verbos são centrais, se eles são independentes, porque se eles forem, então eu estou diante de um período composto. Vamos ler as outras alternativas só para a gente ver por que elas estão erradas. Letra C. É uma frase nominal destituída de verbo. Está errado isso aí, né? Porque eu tenho o verbo deixe e o verbo estragar. Então não é frase nominal. E letra D. Um período composto com apenas uma oração. Aí já está errado. O período ele é composto, mas eu não tenho apenas uma oração. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, anote aí para você perguntar para o seu professor. Só uma observação em relação aos verbos na propaganda ou no anúncio publicitário. Geralmente, não é regra, mas geralmente eles vêm no modo imperativo, que é o modo que indica ordem, que indica um pedido ou um conselho. Então, quando ele diz assim, ó, não deixe a dengue estragar o seu verão. Não deixe. É como se ele estivesse dando uma ordem, não é verdade? Ou dando um conselho, ou dando um pedido. Por que esse verbo vem assim no modo imperativo? Justamente por causa da intenção comunicativa de uma propaganda, que é o quê? Convencer alguém. Se é convencer alguém de alguma coisa, o ideal é que você use verbos no modo imperativo, tá bom? A gente vai ver outros exemplos de verbos no modo imperativo nos exemplos das próximas questões. Olha a questão 5. Mais uma propaganda que se refere à educação no trânsito, ao respeito às leis de trânsito.
Tem ali o cara, olha ali para a imagem, ele está dentro do carro, né? Fazendo a leitura imagética, ele está dentro do carro. Olha a expressão facial dele. Tá calmo, tá tranquilo, tá zen. Nada disso, né? A cara dele é de estresse mesmo. E isso é muito comum no trânsito. A gente se estressa e começa a fazer coisas que não deve, a falar palavrão, enfim. É muito comum. E aí a expressão dele mostra exatamente isso. Aí a gente vai lá para o texto verbal, dentro do quadrinho amarelo, que diz assim: trânsito. Ou você é paciente ou vira paciente. Pratique o trânsito responsável. Olha a mensagem aí que está sendo dada nessa propaganda. Ou você é paciente ou vira paciente. A gente vai já analisar o uso dessa palavra paciente aí, que você já deve ter percebido que houve um jogo de sentidos aí. Lembra quando nós vimos o exemplo da foca? Então, é o jogo de sentidos usando a palavra foca e agora é usando a palavra paciente. Mas vamos para a questão. No trecho, ou você é paciente ou vira paciente, há um jogo de sentidos provocado pelo uso da palavra paciente. Explique como se dá essa relação. Então, de modo bem objetivo, na primeira oração, ou você é paciente, a palavra paciente ela tem sentido de calmo, enquanto que na segunda oração tem sentido de alguém que está sob cuidados médicos. A intenção é convencer que é melhor ter paciência no trânsito para evitar acidentes, tá bom? Então, quando ele diz assim, ou você é paciente, ou seja, ou você é calmo e tranquilo e espera o tempo certo, ou você vira paciente, ou seja, você vai provocar um acidente e vai ter que ir para o hospital e você vai ser um paciente. Aí já com sentido de pessoa que está sob cuidados médicos, tá bem? Então, a intenção desse jogo de sentidos aí é justamente convencer que é melhor você ter paciência no trânsito, você ter mais calma, do que provocar um acidente e, consequentemente, ir ao hospital ou talvez até algo mais grave como morrer, tá bem? Ainda sobre esse trecho. Ou você é paciente ou vira paciente. Tem-se um período, e aí? Esse período é simples ou composto? E se ele é simples ou composto, por quê? Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz para a gente poder identificar se o período é simples ou composto. Ok? Nós temos que identificar o verbo ou os verbos. Pode ter um verbo, pode ter dois ou mais verbos, ou pode nem ter verbo, tá bem? E aí quando não tem, é apenas uma frase nominal. Quando tem verbo, passa a ser o quê? Oração. Um verbo, uma oração. Dois verbos centrais e independentes, duas orações. Uma locução verbal, uma oração. Duas ou mais locuções verbais, duas orações. Uma oração, período simples. Duas ou mais orações, período composto, tá bem? Então, ou você é paciente, já estou aqui dando a resposta, né? Mas eu ia marcar o verbo. Eu tenho o verbo é, ou vira paciente. E eu tenho o verbo vira. Então, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Então, o período ele é o quê, gente? Período composto, ligado pela conjunção ou. Ou você é, primeira oração. Ou você vira, segunda oração. Então, é a conjunção ou que está ligando essas duas orações. E qual é o sentido da conjunção ou? Você lembra? Alternância, né? Ou você é paciente ou você é um doente. Alguém que vai estar no hospital sob cuidados médicos, tá bem? Letra A para a gente poder eliminar. Período simples, pois só há o verbo vira, não é. Composto, pois só tem uma oração, não, a gente viu que tem duas orações. Simples, porém com dois verbos, não. Se tem dois verbos, não pode ser período simples, tá bem? Então tá aí, ó, o verbo vira e o verbo é. Questão 7. Vamos fazer a leitura do texto.
Olha lá para a imagem. Primeiro você vê ali que tem várias garrafas, né, no lixo, porque elas estão sujas, estão abertas, que é um perigo, porque a água pode se acumular ali dentro e o mosquito da dengue pode se reproduzir utilizando essa água. E aí tem um mosquito lá em cima, tá? Então é uma campanha contra a dengue. E aí o texto verbal diz assim: você sabe onde mora o perigo. E aí tá até de vermelho para apontar lá para a setinha vermelha onde está o mosquito. Acabe com ele. Pronto, esse é o recado que a propaganda está dando. Você sabe onde mora o perigo. Acabe com ele. Então vamos para a questão. No trecho, você sabe onde mora o perigo, tem-se uma frase nominal, um período simples, um período composto ou um período sem verbo. Justifique sua resposta. O que a gente tem aí? Primeiro eu tenho que localizar o verbo, não é verdade? Então eu tenho o verbo sabe e eu tenho o verbo mora. Ele não foi destacado, mas eu tenho o verbo sabe e o verbo mora. Portanto, dois verbos são duas orações. E eu tenho um período composto, tá bem? Então a justificativa de que é um período composto é porque eu tenho dois verbos independentes, dois verbos centrais. Se eu tenho dois verbos independentes e centrais, eu tenho duas orações. Duas ou mais orações formam um período composto. Vamos então para a última questão, questão 8, ainda sobre o mesmo trecho. No trecho, acabe com ele, tem-se um período simples que objetiva afirmar ao leitor, perguntar ao leitor, persuadir o leitor ou explicar ao leitor. Acabe com ele. Olha o que eu falei para vocês, que é muito comum na propaganda utilizar verbos no imperativo. E esses verbos têm o sentido de fazer o quê? Persuadir o leitor. Então a campanha está tentando persuadir a pessoa que está vendo ou lendo a acabar com o mosquito da dengue, tá bem? Então, gente, é isso. Muito obrigado a você pela sua atenção. Espero que você tenha entendido o assunto. Se não entender, você pode revisar depois no seu material didático ou também perguntar para o seu professor. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Até mais! Olá, gente, tudo bem? Salve, salve! Estamos aqui para mais uma aula de História do 7º ano. Calma, calma que na última aula eu até falei que o professor Pinheiro estaria aqui, tudo bem? Mas infelizmente ele não pôde estar, ele está em recuperação ainda. Até sugiro que vocês peguem aí o celular, mandem um MS aí, ou então um direct para ele no privado, que ele vai agradecer a vocês e vai gostar muito, tudo bem? Mas ele está bem, tá bom? Está bem. E aí a gente está aqui para substituí-lo, beleza? Gente, hoje a gente não vai ter aquela aula tradicional que a gente sempre tem. Aquele bate-papo que a gente sempre faz, tá? Hoje a gente vai revisar. Vamos revisar alguns conteúdos que são importantes para que vocês tenham noção e estejam aí preparados para enfrentar o 8º ano aí no próximo ano, tá bom? Esse ano foi lá complicadíssimo, né? Mas a gente está aqui. Então a gente vai conversar hoje, bater um papo bem tranquilo, bem discreto, como a gente sempre faz, né? Bem discreto, de certa forma, na tranquilidade. Tudo bem? Vamos lá, então? Revisão geral. Quando a gente fala revisão geral, já dá um certo medo, né? Mas é muita coisa, desde o início do ano. Não, não é isso. A gente sempre acaba revisando alguns conteúdos que são mais prioritários, eu não diria mais importantes, né? Porque todo conteúdo em aula ele é importante, mas geralmente que tem uma exigência maior aí nos anos seguintes que você vai estudar, tudo bem? Então prepare o seu material aí, prepare o seu caderninho, vai fazendo as suas anotações, beleza? É pouco tempo, mas dá para fazer alguma coisa. E a gente também vai ter algumas informações básicas que a gente não passou também na aula passada, tudo bem? Bom, olha só, é muita coisa.
Essas são as 5 habilidades que a gente vai tentar hoje trabalhar de forma bem rápida. Isso aqui essas habilidades já foram trabalhadas com vocês, ok? Desde a 28 até a 32. Então são habilidades dentro dos conteúdos que foram trabalhados. Algumas, né, a 28, por exemplo, e a 29, pelo professor Pinheiro, já 30, 31 e 32 já foi por mim nas aulas que a gente teve aí nas aulas passadas. Tudo bem? Bom, primeira coisa, a gente fala lá e a gente pega aqui exatamente a habilidade 28, que é falar sobre o comércio, sobretudo o comércio entre a Europa, África e América. Quando eu falo América, eu não falo só América do Sul, América do Norte, América Central, mas todas elas. Tudo bem? Então a gente está falando do comércio em todo mundo. Só que para a gente falar de comércio, a primeira coisa que vem à cabeça, o que é comércio? A gente sempre sabe que existe ali o comércio. Quando você, por exemplo, a sua mãe ou o seu pai pede para você ir lá na quitanda do seu Raimundo, que está ali na esquina, para comprar um cheiro verde, ou 1 quilo de arroz, ou um pão pela manhã, né? Claro, indo de máscara, você sabe disso. Você está indo no comércio. Então você chega lá, seu Raimundo, ó, o papai mandou eu pegar aqui 5 pães, 1 quilo de arroz e um cheiro verde. Só anota aí no caderninho. Ou então ele vai lhe pagar depois. Tudo bem, é o comércio, seu Raimundo está vendendo dentro do comércio dele. Mas o que é isso? A gente nunca para pensar, né, no conceito das coisas, o que é aquilo. Então, o comércio que começou como uma simples troca de mercadorias, se aperfeiçoou com o tempo, internacionalizou, sendo hoje usado até como arma de guerra. Olha, quando ele fala assim, simples troca de mercadorias, é porque é o seguinte, ó. Quando a gente estuda sexto ano, a gente estuda história antiga, né? Aí no sétimo, você já começa a estudar aquela história um pouco mais moderna, né? Partindo lá do medieval. Mas veja bem, na época medieval, a gente sabe que não tinha moeda. Não existia moeda, o real ou o dólar, né, como a gente tem hoje. Ou seja, a moeda, essa moeda que a gente troca em prestação de um serviço. Mas veja bem, naquela época tinha o que se chamava de escambo. O que é isso? Escambo, gente, é a troca de mercadorias, porque não tinha moeda. Então, por exemplo, existia um comerciante que tinha uma plantação de arroz, mas ele precisava do milho. E tinha um outro que tinha um milho, mas não tinha um arroz. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam num local chamado burgo, e esse local ficou conhecido como o lugar onde os burgueses, porque vem de burgo, os burgueses faziam a troca de mercadoria através do escambo. Ok? Então, o que tinha um arroz trocava pelo milho, o que tinha um milho trocava pelo arroz. Isso é o que a gente chamava, essa forma de comércio, de troca, chamava-se escambo. Foi assim que começou. Aí depois ele se aperfeiçoou. Veio a Revolução Industrial no século 17, 18, e aí o que vai acontecer? Vem a moeda. E com a introdução da moeda vem o quê? O capitalismo. E aí eu sugiro até, se vocês quiserem, não sei se o professor Pinheiro já passou para vocês, ou vocês já assistiram aí no sexto ano, tem um filme muito bacana chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, gente, é muito bom. Está lá no YouTube, na Netflix também você vai encontrar, tá? No Amazon também tem. Então, Google Play eu não sei se tem, mas deve ter. Vai lá, no YouTube eu sei que tem. Baixa, assiste, que é muito bom, que exatamente fala sobre a questão dessa mudança de tempo. Ou seja, essa introdução do capitalismo e essa necessidade das pessoas poderem trabalhar incessantemente. Vamos lá? Aqui nós temos, ó, as relações comerciais. Eu trouxe esse desenho para a gente ver, porque aqui você tem diversas relações comerciais hoje, tá? Hoje nós estamos na era da tecnologia bem avançada, então você hoje, né, por exemplo, tem essa capacidade como está tendo agora. Estou dando aula para vocês estão aí em casa assistindo. Depois, se você perdeu a aula, você pode ir lá no YouTube, baixa a aula, certo? Assiste do local onde você quiser, a hora que você quiser. Isso é o que a gente chama de uma nova era, tá? Uma nova modernidade e uma nova forma também, como a gente está vendo aqui, de comércio. Bom, o comércio, gente, faz parte
da história da humanidade. Por quê? E aí, lembra lá quando ele falou que hoje é usado até por uma questão de guerra? Por exemplo, se a gente for pensar na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra, mas sobretudo da Segunda Guerra Mundial, o comércio entre Inglaterra e Alemanha teve muita influência sobre os posicionamentos, né, no caso lá de Hitler, em relação à Inglaterra. Então, o comércio hoje se tornou uma espécie de política estratégica que virou guerra. Exatamente. Essa incidência dos países querendo dominar um outro por causa dos produtos, etc., né? Então, isso acabou virando uma espécie de guerra. Quando o homem primitivo barganhava suas caças, e foi se desenvolvendo no decorrer dos séculos, posto que a ambição humana nunca teve limites. Ora, com o comércio veio também o acúmulo de riquezas. E com o acúmulo de riquezas veio o quê? A questão da desigualdade. Por quê? Porque poucos passaram a ter muito e muitos passaram a ter pouco. Isso ainda hoje prevalece no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos, tá? Os países de primeiro mundo que a gente chama. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma rota do comércio marítimo dos produtos que, por exemplo, eram comercializados na Europa. Boa parte desses produtos eram o quê? Eram explorados das colônias, por exemplo, na África, que tinha muito diamantes, aqui no Brasil, que tinha muito pau-brasil, daí o nome, né, do Brasil, e de outras rotas marítimas, como as Índias, por exemplo, que tinha muitas especiarias. Tem muita gente que não sabe, mas, por exemplo, pimenta do reino, o sal, o cubinho, o cravo da Índia, gente, eram especiarias muito adoradas pelos europeus, tá? Os navegantes saíam da Europa especificamente para ir para a África, exatamente atrás dessas especiarias ou até nas Índias, que é onde realmente existiam isso. Tem que lembrar que esses países do Oriente, nessa época, eles estavam muito mais evoluídos do que o povo do Ocidente. Então, eles já tinham uma cultura muito mais avançada do que a nossa, ok? Daí, esses europeus saíam em busca dessas especiarias, trazer para a Europa e para os continentes, né, no caso também o americano, para poderem serem comercializados. Bom, esses produtos vinham da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem à China. A gente fala muito em China hoje, né? Porque basicamente tudo que a gente consome hoje ou comercializa vem da China, inclusive a vacina que está vindo aí contra a Covid-19. Embora a gente não queira afirmar isso, mas os insumos de fabricação da vacina vêm da China. O celular que você está usando aí para assistir minha aula, ou a televisão que você está assistindo, provavelmente tem algum componente chinês. Então, basicamente, os chineses estão invadindo o mundo inteiro já há algum tempo. O comércio chinês é muito forte, então esses produtos nessa época, nós estamos falando aí do século XVII, XVIII, vinham exatamente também da China, né? Tem que lembrar que a China está lá, né, para as bandas do Oriente. Bom, o que acontecia? Quando a gente fala em colônias, esses produtos que saíram, por exemplo, da China ou da África, ou de outras colônias, e quando eu falo colônia, vocês sabem disso, tá? É aqueles locais aonde os exploradores chegaram e mantiveram ali uma espécie de governante, de governança, mas sobretudo para explorar. Isso aconteceu aqui no Brasil quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui com medo, certo? Em 1500 e acabou explorando o Brasil, como a gente sabe dessa história. Então, nas colônias espanholas, porque os espanhóis também foram grandes comerciantes e grandes navegadores, e aí vou aproveitar também para falar sobre quem já assistiu, né? Piratas do Caribe, vai entender que lá em Piratas do Caribe, no terceiro filme, fala sobre o comércio das Índias, tá? Das Índias. Porque basicamente, muita gente não sabe, mas Piratas do Caribe, gente, todo filme se dá dentro de um contexto histórico do comércio marítimo nas Índias, ok? Exatamente, é isso aí. A gente nunca para pensar nisso, mas exatamente, há muita influência do comércio dentro do filme. Dentro do filme mesmo tem essa perspectiva histórica, ok? Aí quais eram esses produtos que geralmente eram comercializados nessa época, sobretudo pelos espanhóis na Europa?
O milho, o cacau, a batata e cana-de-açúcar. Tinha muita questão da pecuária, né, voltado sobretudo para a criação de gado bovino, mulas, cavalos e bois. A gente tem que lembrar que nessa época não tinha carro, não tinha avião, bom, não tinha moto. Toda a locomoção era feita através de lombo de algum tipo de animal, geralmente mula, cavalo ou boi, né, nos carros de boi. Bom, essas rotas que a gente chama de transarianas, porque vinham lá da Europa direto, saiu lá da África ou da Ásia direto para a Europa, o que acontecia? Essas rotas, gente, elas geralmente eram formadas a partir do momento que os navegantes, né, os marinheiros, se embrenhavam pelo mar. Muitos iam, acabavam não voltando, morriam. Muitos navios eram afundados na época, né, porque havia essa questão da localização muito precária. Então, além daquelas histórias que se dizia que nos mares, sobretudo no Oceano Pacífico, existiam muitos monstros, etc, etc. Então, tudo isso tinha o quê? Esses produtos eram comercializados e vindos através do deserto do Saara. Ok? Mas isso é uma outra história. O que é importante você entender é o seguinte: o comércio dessa época era basicamente feito da África e da Índia para a Europa e para os países que formam o continente americano. Beleza? Se a gente for falar sobre a questão da cultura, aí já é outra coisa. Bom, dentro dessa temática que a gente fala sobre comércio, sobre África, e sobretudo quando a gente fala sobre África, tem um outro conteúdo que é extremamente importante para a gente poder vislumbrar, né, entender, fazer uma reflexão sobretudo sobre a escravidão, é a questão da diversidade étnico-racial e cultural brasileira, né? Eu acho que vocês lembram sobre uma notícia trágica, que foi a morte da Marielle, aquela vereadora da cidade do Rio de Janeiro. Até hoje ainda está em investigação, mas ela foi assassinada, ela é o motorista dela, cruelmente, e alguns levantam a suspeita que pelo fato também dela ser uma ativista social, porque ela tinha uma atividade social muito grande no Rio de Janeiro, sobretudo nas periferias, mas também por ser negra. Então, quando a gente fala de diversidade étnico-racial, a gente está falando sobre etnia e racismo, ok? Essa questão que nós somos diferentes. Aqui no Brasil não existe aquela coisa de você ter uma raça pura, como há algum tempo se pregava. Por exemplo, na Segunda Guerra, Hitler pregava que a raça ariana era mais perfeita e que tinha que se impor em relação às outras. Então, as outras raças, como os negros, as mulheres, né, os judeus tinham que se submeter a essa raça ariana. Aqui no Brasil a gente é misturado, isso aqui é o bom. Todo mundo é misturado, todo mundo é miscigenado. Hoje não existe mais essa coisa de raça pura, raça branca, certo? Todo mundo se misturou. E isso criou o quê? O que chama de diversidade. Quando a gente pensa nisso, a gente não pode deixar de pensar nas populações indígenas, porque basicamente nós somos formados de três tipos de povos: os índios, os brancos e os negros, ok? Então o Brasil se originou basicamente de uma cultura nativa, que foram os índios, eles são os nativos, dos negros vindo da Europa e do negro vindo da África e do branco vindo da Europa. Então, antes da colonização, a população indígena era predominantemente no território, ou seja, a gente já conversou sobre isso. Quando Cabral vindo lá, certo? Portugal chegou aqui, entendeu? Já existiam tribos nativas morando aqui, que foi apelidado de índios, porque a princípio ele pensou que tinha chegado nas Índias, certo? E se todo mundo pensa, né, porque a história às vezes pensa isso, até pouco tempo se dizia ainda, tem muita gente que acredita nisso, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, descobriu nada. Aqui já existiam pessoas, já existiam nativos, que foram apelidados de índios, morando aqui. Então os verdadeiros donos da terra são os índios. Nós somos invasores, nós somos herdeiros dos invasores, inclusive herdeiros de Cabral, ok? Bom,
Essas relações étnico-raciais, que envolvem índios, envolve negros, envolve brancos, envolve pessoas diversas, como é o Brasil hoje, são moldadas pela cultura. Gente, olha, é incrível. Mas ainda hoje você ainda tem pessoas, sobretudo os nossos avós, que acreditam que as famílias não devem se misturar. Vou dar um exemplo bem prático. A minha avó, que morreu com 96 anos, certo? Ela acreditava que os primos da família, né? Todos os primos, deveriam casar entre si, para que não houvesse mistura do sangue. Era assim que ela falava. Por que mistura do sangue? Porque, segundo ela, se eu, por exemplo, chegasse, que sou neto dela, chegasse a casar com outra pessoa que não fosse da família, originalmente da família, eu poderia estar cometendo um erro gravíssimo, porque eu poderia estar misturando meu sangue com alguém que para ela era ruim, entendeu? Então, isso é cultural, isso foi formado no decorrer da história. Então, a gente não vai poder julgar essas pessoas pelo que elas já adquiriram no passado, tá bom? Hoje a gente tem a questão da diversidade, mas a gente tem muito questão do preconceito. Por quê? Porque o preconceito, ele não nasce com a pessoa, ele é formado culturalmente a partir da imposição de valores. Entendeu? Mas ninguém nasce preconceituoso, não. Aliás, ninguém nasce, quando você é bebê, você não sabe o que é isso. Na medida que você vai crescendo e que seus familiares vão impondo-lhe valores, esses valores podem ser preconceituosos, aí é onde nasce o preconceito. Beleza? Deu para entender, né? E aqui você tem, ó, trouxe essa imagem, que é essa diversidade na escola. Se você olhar para a sua escola, imagina a sua escola ainda em fevereiro, quando a gente ainda estava tendo aula presencial. Se você olhar para a sala de aula e imagina aí. Gente, você vai ver pessoas de tudo quanto é tipo. Pessoas pardas, pessoas negras, pessoas de pele um pouco mais branca, entendeu? Então, isso é que é o bom, essa diversidade é que faz a gente ser exatamente como nós somos, diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Por quê? Porque nós somos uma população única, ok? E o que é diversidade? Foi uma das questões que a gente discutiu na aula passada. Mas o que é diversidade? Quando a gente fala diversidade, essa palavra vem de diverso. Uma vez me perguntaram o seguinte: o que significa universidade? Universidade vem de universo. Então, universo que você encontra diversas coisas ali, né? Formas diferentes. Você encontra, no caso da universidade, diversos cursos. Mas a diversidade, gente, é esse universo de pessoas diferentes, ok? E aí eu trouxe esse artigo da Constituição, tá lá na Constituição Federal, tá bom? Para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Olha só o que diz. É um princípio maior, tá? Aqui, dentro do princípio legal, a gente diz que isso aqui é uma causa pétrea, não pode ser alterada. No Congresso, presidente, deputados não podem alterar, porque é uma cláusula pétrea. Pétrea significa para o resto, tá ali. Enquanto existir Constituição, vai continuar. Tá? Então vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Quando ele fala todos são iguais perante a lei, aqui ele não está dizendo que o branco é melhor, o índio é melhor, não. Todos são iguais. Todos compartilham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Entendeu? Todos merecem ser respeitados, porque assim a Constituição, que é a lei maior, ou seja, a grande lei, que a gente chama de lei magna, está se referindo e está determinando. Beleza? Mas o bom mesmo é ser diverso, né? Não? Já pensou você imaginar igual aquele filme que todo mundo era igual? Como é que seria você acordar de manhã cedo, você olhar para o seu espelho e ver que você é igual? Gente, não daria certo. Na cabeça da gente já ia dar confusão, né? Ia dar problema. Ou BO.
Bom, olha para essa imagem aqui. Existe alguma relação entre essas imagens? Essa com essa? Você deve estar olhando para essa imagem e dizendo assim, mas o que é isso aí? Eu estou vendo aqui um tambor, né, um atabaque, tem um reco-reco aqui, são instrumentos musicais, certo? Acertou, exatamente. São instrumentos musicais africanos, que muitos a gente nem conhece ou desconhece. Por exemplo, aqui você tem um atabaque, você tem um tambor de crioulo, né? E aí tem uma diferença muito grande entre um atabaque e um tambor de crioulo, né? Como um tambor de zabumba. E aqui você tem um outro tipo de tambor, que geralmente são instrumentos de percussão, né? Aqui também é um outro tipo, que é tocado no joelho. E assim, ó, são todos instrumentos de percussão. Aí você pergunta, isso aqui? Gente, isso aqui é uma espécie de reco-reco. Reco-reco é um instrumento que é feito, a percussão, ou seja, o som é tirado a partir da fricção, da vibração com aqui, por exemplo, com a vibração com um outro tipo de material. Então, por exemplo, se tá aqui, né? Estou com essa canetinha aqui. Se eu batendo aqui, tá uma percussão, dá uma percussão. Tá tendo um barulho. A mesma coisa é aqui, ó. Quando há o batimento com esse aqui, você tira um som, certo? Então, qual é a relação que tem com isso? Aí você diz, não, são instrumentos africanos, e aqui são africanos, certo? Mas isso aqui, hoje já pertence à nossa cultura. Os baianos, né, a comunidade negra, os quilombolas usam muito isso, tá? O pessoal que, por exemplo, é adepto do samba, também usa muito esse tipo de instrumento, né? E assim vai. O Carlinhos Brown, que é um dos grandes adeptos da cultura africana, da música africana, usa muito instrumento de percussão para tirar som. Ok? Beleza? Bom, e o que faz pensar vendo essas imagens? Você tem aqui, ó, a gente percebe logo que ele é um morador africano, e aqui você tem um estilo africano de morar. Aí você diz assim, professor, mas como é que alguém consegue morar num local desse? Gente, olha, chega aqui. A história, às vezes, ela é cruel, tá? Mas é através da história que a gente começa a entender como é que as coisas são hoje. Então, se a gente for pensar na África, você tem que entender que a África, durante muito tempo, ela foi explorada, como o Brasil foi, só que a África foi mais, ainda continua sendo, sobretudo pelos ingleses. Então, a África sendo explorada, o que aconteceu? Causa o que chama desigualdade. Então, as pessoas são obrigadas a sobreviver, não é nem viver, a sobreviver com o que tem. Em situações precárias, geralmente sem saneamento básico, fazendo suas necessidades, inclusive, no mato. E isso, ok, faz com que cada vez mais a população venha a ser cada vez mais pobre. Ok? E eu não vou longe, não. Isso aqui é um estilo de moradia que culturalmente pertence aos africanos, mas também por uma questão de necessidade. Deixa eu explicar como é que isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente poderia chamar aqui no Brasil de casa de pau a pique. Aquela casa coberta de palha, de coco babaçu, e feita com um trançado, ok? Com o varado, né? As paredes de barro. E o chão de terra batida, como a gente chama. Então isso aqui é o que a gente poderia chamar aqui no Brasil de casa de pau a pique. Entendeu? Aquela casa que, de certa forma, não deixa de ser precária. Tudo bem? Bom, e essas imagens aqui? Você tem os povos africanos, lógico, os modos de vida, que também tem essa questão cultural deles, eles têm um estilo de vida deles, têm um modo de vida deles, e a gente tem que respeitar isso. E tem a sua própria religião. Tem muita gente que critica e diz assim, ah, mas os africanos têm muita religião, tem a Umbanda, tem a Macumba. Gente, isso tudo são aspectos históricos, culturais que pertencem a eles, que foi incorporado também à nossa cultura. Ok? Isso faz parte das nossas tradições desde a época da colonização. Desde que o indivíduo lá chamado Cabral chegou aqui.
Isso faz parte, está incorporado hoje em nossa civilização. Beleza? A história dos povos africanos é originalmente formada por cultura, falamos sobre isso, tradições e diversidade étnica. Professor, mas na África tem pessoas de pele branca? Tem, lógico. A África foi colonizada por ingleses? Lógico que vai ter. Só que a predominância mesmo é os africanos. Na África do Sul, por exemplo, você tem uma grande quantidade, talvez muito mais do que em outros cantos da África. Então você tem nesse país, na África do Sul, uma grande quantidade enorme de africanos nativos. E tem que lembrar também que na África não é como aqui no Brasil, que a gente tem uma língua padrão, né? Na África tem uma língua padrão. Mas, por exemplo, tem cidades ou estados que falam francês porque foram colonizados por franceses. Falam ingleses porque foram colonizados por ingleses. A grande maioria dos africanos falam inglês. Por quê? Porque eles foram colonizados por inglês. Nós somos colonizados por portugueses. Por isso a gente fala a língua portuguesa. Ok? Mas lá eles têm o próprio dialeto deles. O quê? A própria comunicação tribal entre eles. Isso faz parte da cultura deles. Beleza? Bom, aí tem as tradições orais, que a gente falou também, ou seja, aquela transmissão da cultura que é feita oralmente, né, de pai para filho e de acordo com a história. Falamos sobre os griots, né, aqueles contadores de história da África. A África tem muito essa tradição de transmissão oral. Os griots se tornaram grandes contadores de história, né? Eu, pessoalmente, gosto muito de contar uma história. E aí, associar o povo africano à escravidão não é uma coisa boa, porque quando a gente fala africano, vem logo escravidão. É melhor falar de escravo. Tudo bem? A escravidão não foi só africana, a gente sabe disso, né? Os índios também tiveram isso. Quem eram os escravos na Roma Antiga? Aquelas pessoas que não tinham exercido cidadania. E aí nós vemos também a questão da escravidão antiga, também lá na Grécia e Roma. A questão do tráfico negreiro, lembra que eu mostrei esse navio para vocês, ó? Esse navio aqui, como era, as dependências do navio na época. E aí, claro, escravidão moderna, servidão, escravidão antiga. Aqui é a moderna, aqui você tem essa questão da escravidão no sentido de servidão e aqui é a antiga. E o nosso desafio, gente, pensar sobre tudo que estudamos e faça um pequeno resumo com os principais temas. Faça isso. Beleza? Gente, bom estar com vocês. Tchau, tchau. Até uma próxima. Ei, fechou.